Obrigado. Alô? Tá alto aí? Tá alto aí, pessoal? Não, tá um pouco alto. Um pouquinho, né? Boa noite a todos. Hoje vamos conversar um pouquinho com um tema que particularmente eu gosto de falar, que é sobre sono e sonhos. Tem muito misticismo sobre esse tema e eu acho importante a gente esclarecer alguns pontos de vista para não ficar uma interpretação errada sobre o assunto. Tá? Para quem tiver interesse, está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Lá tem um rol de questões sobre esse assunto que dá para seguir. Então, vamos lá. Qual é a função do sono? Para que nós dormimos? Não sei se vocês sabem, mas o nosso espírito ele não para. Nosso espírito vive em atividade ininterruptamente. E se nós não deitássemos para descansar o corpo físico, o nosso corpo físico não aguentaria tamanho esforço e atividade do nosso espírito. Por isso que, obrigatoriamente, nós temos que dormir. Uma pessoa que fica sem dormir por um determinado período durante o dia, ou no máximo 2, 3 dias seguidos de insônia, ela já começa a ter perturbações e situações bem desconfortáveis. Começa a ficar uma pessoa até insuportável de conviver, porque o sono é necessário. E nesse período de sono é onde ocorre o desdobramento. Durante o desdobramento, o nosso espírito, nós temos o nosso corpo físico, perispírito e espírito. Através do perispírito, ele se desconecta do nosso corpo material, onde o nosso espírito volta a ter todas as suas funções de espírito. Então, quando nós dormimos, nós passamos por uma emancipação leve da alma, que se diz. Ou seja, é o desdobramento, é o desligamento do nosso espírito do nosso corpo físico. Mas aí, quanto tempo que deve dormir? Isso, espiritualmente falando, principalmente, que é o nosso caso, vai de pessoa para pessoa. Divaldo, por exemplo, é uma pessoa que declarou que dorme em média 4 horas e meia, 5 horas por dia. E ele é uma pessoa completamente estável, não tem problemas nenhum, uma pessoa completamente ativa. Para ele, esse período resolve. Se eu pudesse dormir mais de 8 horas, estava bom, mas não tem como. Mas, via de regra, é 8 horas, mesmo porque esse é um período metabolicamente, fisicamente, que o corpo necessita, para ter toda uma reposição hormonal e celular durante o sono. Né? Por que falamos do sono? Porque sem o sono, nós não conseguimos buscar o nosso equilíbrio pleno quanto pessoa. É impossível nós termos um dia equilibrado sem uma boa noite de sono. Tá? Então é importante que nós passamos, em média, 1/3 do nosso dia dormindo. Ou seja, uma pessoa com 90 anos de idade, ela dormiu 30 anos da sua vida. Se fosse dispensável, a misericórdia divina não teria necessidade de a pessoa passar tanto tempo. Por quê? Porque durante esse desdobramento, que é essa emancipação da alma, é onde nós obtemos informações, onde nós encontramos entes desencarnados e onde nós podemos praticar coisas boas, coisas ruins e por assim por diante. O que eu queria falar? Nesse desdobramento, que geralmente nós temos a reflexão do sono. Né? Sono nada mais é do que uma instrução. Sonho nada mais é do que uma instrução física e psíquica do ser humano. Então, quando ocorre o desdobramento, que o nosso corpo está em repouso absoluto, o nosso cérebro ele não cessa as atividades 100%. Ele continua trabalhando no nosso organismo de uma forma bem mais lenta, bem mais devagar. Né? Tanto que quando tem um sonâmbulo, os antigos falam, não acorde, não estou falando do sonambulismo espiritual, estou falando do sonâmbulo físico mesmo. As pessoas pediam para não acordar, porque a pessoa poderia assustar, e se for um cardíaco, de fato, ter uma parada cardíaca ou algo do tipo. Isso poderia acontecer sim, porque justamente por causa do desdobramento, na hora que você chama uma pessoa que o espírito não está conectado, só explicando, uma pessoa sonambúlica,
ela vai estar dormindo, o corpo dela vai desprender o espírito do corpo e as atividades físicas dela pode continuar. Porém, ela não tem consciência total dos atos que ela está fazendo. A partir do momento que você chama ou acorda alguém sonâmbulo fisicamente, o espírito automaticamente entra em contato, onde vem muitas vezes aquele susto, onde a pessoa tem um choque e se for um cardíaco pode ter até um problema de parada, alguma coisa nesse sentido. Então, temos que tomar muito cuidado quanto ao sonambulismo físico. Não vou falar do sonambulismo espiritual, porque é um assunto bem mais complexo e não dá para a gente relatar aqui. E durante esse estado de sono, nós temos os nossos sonhos, que eu vou rapidamente passar para vocês as formas de sonho. O primeiro sonho, que é muito frequente que acontece com a gente, são os sonhos sensoriais, ou seja, são fatores externos que durante o teu repouso, onde o teu espírito está em desdobramento, ele te chama a atenção de algum motivo que reflete em algum sono. Por exemplo, você se agasalha bastante antes de dormir, porque você está com frio e em determinado momento durante a tua noite, durante o teu descanso, você começa a transpirar muito, você começa a passar um calor excessivo. O teu subconsciente, através do teu cérebro que está em atividade, passa a informação que você está com o teu corpo muito quente. Como você está em estado de desdobramento, você não está 100% conectado ao teu corpo, o teu cérebro vai fazer a leitura fantasiosa dele. Por exemplo, como você está com o corpo em chama, como você estivesse queimando. Então, se você sonhar que você está queimando, por exemplo, tá? Eu vou explicar todas as situações de sonho que tem aqui. Mas se você sonhar que você está queimando ou que está numa fogueira, não é nenhum mau presságio, não. É que você pode ter se agasalhado muito e passou muito calor durante a noite e o teu corpo deu essa resposta. Então você acorda desesperado. Nossa, sonhei que estava queimando. Aí você já fala lá para tua sogra, para tua vizinha, sonhei que estava queimando. Fala, minha Nossa Senhora. Nada mais é do que uma resposta sensorial do teu corpo. E o inverso também, quanto a um excesso de frio, pode acontecer. Esse é um exemplo de sonho sensorial, que a gente não consegue fazer a leitura, você está descansando, houve algum barulho de sirene, ambulância, polícia, alguma coisa, e você sonha que você está numa empresa que está tocando o alarme para você sair. E, coincidentemente, você está procurando um trabalho. Você já acorda com a nítida impressão que, deu certo. Consegui o meu trabalho, porque eu sonhei com a sirene e tal. E nada mais é, muitas vezes, do que um veículo ou algum barulho fora do teu quarto, passou na rua, alguma coisa nesse sentido, que o teu cérebro absorveu, porém, ele não conseguiu reconhecer naquele momento do que se tratava. Então, esses são os exemplos de sonhos sensoriais. Agora vamos entrar nos sonhos orgânicos, que também é muito comum, mais do que nós imaginamos até. Sonhos orgânicos nada mais é, você chega na tua casa, que nem domingão, véspera de feriado, tá tendo aquela feijoada, você fala, não vou comer, não vou comer, manda aquela pratada de feijoada, não satisfeito no meu caso, por exemplo, come mais um pouquinho e vai dormir. Do jeito, o teu corpo, organicamente, biologicamente, ele precisa metabolizar aquilo, ele vai precisar dar uma destinação para aquilo. Porém, você está em repouso e esse processo é mais lento. E ele vai mandar informações para o seu cérebro que você está metabolizando aquilo. E isso, como você está no estado de repouso absoluto, vai vir, se você lembrar no outro dia, como sonho. Não tem outra forma de você lembrar disso durante o sonho. Aí você nada mais, nada menos sonha do que você está no hospital vomitando um monte. Sonhei que eu vomitei a noite inteira, passei mal, e acorda super impressionado e ainda fala, nossa, eu vomitei preto, o que será que é? Gente, pode ser justamente o reflexo da alimentação que você teve antes de dormir. Você comeu muito, se empanturrou, foi dormir de barriga cheia, não conseguiu processar esse alimento durante a noite de forma adequada, não conseguiu fazer a digestão, e o teu organismo teve que resolver isso, teve que fazer essa produção durante o repouso e mandou a mensagem para o teu cérebro no sentido disso, como a decomposição. Você, por estar empanzinado, vamos colocar assim,
sonha que está vomitando, ou que está perdendo membro, ou que está vomitando preto, nada mais é da alimentação que você teve. Então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado referente a sonho, gente. Eu sei que existe muito misticismo, inclusive aqui em Rio Preto, tem alguns lugares, algumas casas que fazem, que decifram sonho, tem um comércio de livro de sonhos aí muito grande, que fala sonha com isso aí, sonha com isso e aquilo outro. Existe até culturalmente o misticismo sobre sonho, porque por causa do jogo do bicho, que antigamente as pessoas sonhavam com determinada coisa e jogavam, e coincidentemente sonha com um parente, fala, joga no cavalo, joga na cobra, que vai dar. Nossa, sonhou com o parente, vai jogar na cobra, e dava, e aí já falava, e já vira todo um misticismo que não tem necessidade. Sonho pode ser N fatores, por isso que nós temos sempre que passar pelo crivo da razão, qualquer manifestação nesse sentido. E o pior, que nós, como boca grande que somos, queremos dar o pitaco no sonho dos outros, né? Principalmente espírita. Espírita acha que sabe tudo. Então a pessoa chega que sonhou, sonhei que estava passando mal, que estava vomitando. Nossa senhora, isso daí não é bom não. Você já começa a falar na cabeça do outro, sendo que é uma coisa que não tem nada a ver. Nós temos que tomar muito cuidado quando se relaciona a sonho. Nós temos que orar e vigiar o tempo inteiro, principalmente quando se trata de terceiro. Porém, sonho nós não devemos nem entrar nessa seara, porque o que é permitido e a informação que é para chegar, a espiritualidade vai mandar e ela vai chegar. Então não vai ser por através de nós. Se você sonhar alguma coisa, eu vou entrar nos sonhos premonitórios daqui a pouco, mas se você sonhar algo que é de necessidade sua e você descartar aquele sonho, a espiritualidade vai dar um jeito daquela informação retornar até você. Isso você pode ter certeza. Ou vai ser algum amigo do centro que vai chegar e você vai falar, ou vai vir uma psicografia de uma casa que você nunca foi, mas chega na tua mão, ou simplesmente você está andando na rua, para lá um irmão evangélico e fala, tem um recado para você, que já aconteceu comigo. Então a mensagem ela chega para a gente. Então a gente não precisa criar todo esse misticismo, toda essa euforia sobre os sonhos, principalmente, que nós gostamos de ter sonho. Né? Agora, sonhos oriundos de nossas crenças mentais. Né? Esse é batata, que é aquele que a gente cria durante o dia, determinada situação, não resolvemos ela durante o dia e vamos dormir com aquilo e, inevitavelmente, sonhamos com aquilo. Por exemplo, você tem um determinado trabalho e briga com o teu chefe. E como ele é chefe, você não pode mandar ele catar cavaco, vamos colocar assim. Você tem que manter a política de boa vizinhança ali, ser o mais leve possível. Mas você está a tampa, a raiva está te comendo e você vai dormir com aquilo. Você vai sonhar que ele te mandou embora, que você agrediu ele, que ele agrediu você. Com certeza você vai, porque você dormiu alimentando essa raiva, essa sensação terrível. Por exemplo, é muito comum o medo em mulher grávida, medo que o filho nasça com alguma sequela, com algum problema. Isso é muito comum. Isso daí foi feita uma pesquisa que cerca de 87% das mulheres grávidas têm esse medo. E é muito frequente mulher grávida sonhar, por exemplo, que o filho nasceu com alguma anomalia, nasceu faltando algum membro do corpo, mas nada mais é do que um medo dela que ela criou durante a gestação, mesmo porque tem toda a mudança hormonal nesse sentido, que ele criou, que gerou toda aquela situação que ela vai dormir e carrega isso. Aí a pessoa levanta e fala, por exemplo, para uma pessoa que não está no bom dia, sonhei que perdi meu bebê. Nossa Senhora, a família inteira vem abaixo. Né? Dependendo da pessoa que a mulher me fala essa informação, aí já vai levar no médico, já vai levar no benzedeiro, já vai levar não sei aonde, vai levar não sei aonde, vai levar não sei aonde. E, na verdade, nada mais é do que um medo, do que uma projeção dela. É uma fantasia que ela criou mentalmente. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que sempre ter uma sensibilidade absurda quando for relacionado a sonho. Principalmente os nossos sonhos. Nós temos que conhecer e saber dessa situação toda antes de tirarmos qualquer conclusões. Porque nós, seres humanos, até por estarmos num planeta de provas e expiações, nós queremos resposta para tudo. E nós não temos resposta para tudo. Isso que é a verdade. Tem determinadas coisas que acontecem que não tem porquê de acontecer, porque tem, mas nós não temos o entendimento para saber aquilo. E ponto. Se fosse tudo nos permitidos,
seria uma outra situação, mas tem determinadas coisas que nós não vamos saber por quê. Nós não temos a permissão naquele momento. E nós temos que viver com isso. Nem tudo nós encarnados temos como saber. Não tem essa possibilidade. Só que, infelizmente, nós seres humanos queremos saber tudo. Nós achamos que temos resposta para tudo. E que sabemos tudo o que acontece. E, de fato, não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo. E a espiritualidade tem um porquê de cada coisa. Nós não devemos nos precipitar nesse sentido. Né? Agora, eu acho que é o sonho que todo mundo quer mais esperar, que acho que é o mais interessante também, que são os sonhos espíritas, né? É o que vem de origem espiritual mesmo, determinadas coisas, sonhos premonitórios, tudo relacionado nesse sentido. Como eu disse no começo, quando nós deitamos, nosso corpo desdobra. Então, nesse desdobramento, ele pode entrar em contato com o nosso mentor espiritual, pode entrar em contato com algum parente encarnado, pode estudar em algum determinado lugar e absorver informações. Porém, eu chamo a atenção muito grande e é muito importante também que quando nós desdobramos, nosso espírito não vai só para bons lugares. Nosso espírito vai para maus lugares. Ou seja, o nosso espírito, em desdobramento, vai ter a coragem de fazer aquilo que nós pensamos, mas muitas vezes não temos coragem por uma questão moral ou por algum medo, ele pode ir fazer. Ou seja, pode se reunir com espíritos inferiores, beber, fumar, pode chegar em ambientes terríveis, pode praticar, zombar com outros espíritos. Então, nós, quando desencarnados, todos nós não estamos livres disso. Nós, quando desencarnado, não, quando desdobrado, né, desencarnado é quando é a emancipação da alma total, que o espírito não volta. Então, quando nós estamos em desdobramento, que é emancipação parcial, nós temos que policiar muito nesse sentido, porque nós vamos para onde nossa mente acho que deve ir. Aquele desejo nosso durante o dia de praticar algum ato que não é bacana, que não é bem visto e que não é saudável, principalmente, quanto espírito, nosso espírito pode ir. E nós muitas vezes não temos nem conhecimento. Quem nunca acordou e fala, nossa, essa manhã acordei ruim, parece que eu bebi e dancei a noite inteira. Um cansaço. Pode acontecer. Como pode acontecer o oposto. Você acorda, vem aquele insight, você fala, minha Nossa Senhora, a solução para aquele problema X apareceu agora. Por quê? Porque pode ter acontecido durante o teu desdobramento, você entrar em contato com o teu mentor ou com algum outro espírito que te passe uma informação para te ajudar numa determinada decisão. Então, isso, gente, é muito importante, porque o nosso estado vibratório, nosso padrão vibratório durante o dia vai influenciar diretamente no nosso desdobramento durante a noite. Isso vocês podem ter certeza. Então, aquele orar e vigiar, aquela premissa, ela é a maior de todas mesmo. Nós temos que manter exatamente isso, porque se nós cairmos no nosso padrão vibratório durante o dia, no desdobramento nós podemos fazer algo que não seja tão muito legal. E nós seremos responsabilizados da mesma forma, porque por mais que nós não tenhamos consciência quanto encarnados do que nós fizemos, mas quanto espírito nós sabemos absolutamente o que nós estamos fazendo. Porque só muda o corpo espiritual e o físico, mas a pessoa é a mesma, via de regra. Então, nós temos que nos vigiar muito. Então, é muito comum a gente receber alguma mensagem durante o desdobramento, por sonho. Tem muita gente que sonha com sexo de nenê aí, e fala, tá grávida, eu sei que era uma menina. Não necessariamente pode acontecer da pessoa acertar 100%, mas tem a possibilidade, se a pessoa tiver o merecimento e a oportunidade da espiritualidade passar mesmo. Vai ser uma menina, vai ser em tal situação, você age dessa forma para determinado conflito, você age da outra forma para resolver tal situação. Então, nós precisamos nos manter moralmente elevado ininterruptamente. É difícil, não é fácil. Tá? Nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se for ver a cadeia planetária, nós somos o segundo degrauzinho lá embaixo. Porque se nós fôssemos moralmente bem mais evoluídos, nós não estaríamos aqui, obviamente. Porém, o que nós estamos fazendo no sentido de melhorar, o que nós estamos fazendo no sentido de elevar, porque isso daí só depende de nós. Nós, principalmente humanos, e os espíritas também, temos que parar de jogar, é inadmissível até para o espírita isso, jogar a responsabilidade da tua vida na mão dos outros. Isso daí não se faz.
A responsabilidade e tudo que acontece são de responsabilidade tua. É tudo reflexo dos seus atos. Você que provocou aquela situação. Consciente ou inconscientemente, você que deu causa àquilo. Não temos como jogar a culpa. A minha esposa fez isso, isso é culpa da minha mãe, isso é culpa do meu pai, isso é culpa do meu irmão. Não. A responsabilidade é tua. Tudo o que acontece em nossa vida, a responsabilidade é nossa. Ou é kármico, que antes de encarnar nós pedimos, ou a maioria das vezes nós provocamos aqui na Terra mesmo, por pensamentos, desejos, atitudes e atos que não são bacanas e que geram, toda ação tem uma reação, e nós pagamos por aquilo. Porém, é muito difícil para nós assumirmos a responsabilidade. Geralmente culpamos alguém. Então, eu peço até para reflexão nesse sentido. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos ver o que nós estamos agindo dessa forma, né? Agora, voltando um pouco para o sonho. Os sonhos premonitórios, por exemplo, quem tem uma mediunidade já de premonição, vai ser batata durante o desdobramento ter essa sensação, essa sensibilidade de vir decifrado o sonho premonitório. Porém, muitas vezes, o que acontece, que é mais comum acontecer conosco, é que, durante o desdobramento, nós temos a mensagem e ela vir codificada. A gente tem aquele sonho sem pé nem cabeça, que nada se liga com nada, e de repente, depois de passar 10, 15 dias, acontece algo que você fala, nossa, faz sentido aquele meu sonho. Aí você consegue decifrar, porque isso é muito comum quando a pessoa tem um apego muito próximo a algum ente familiar, que já está passando por alguma provação, e vem algum, por exemplo, desencarnar, está próximo do desencarne, a pessoa já sonha com o desencarne, como que é o velório, como é determinadas situações, mas ela já vai se preparando espiritualmente, porém ela não tem a nitidez absoluta, a menos que for um médium que tenha essa faculdade de premonição. Do contrário, será um pouco mais difícil nós, que não temos essa mediunidade, decifrarmos esse sonho. É um pouco mais complexo mesmo. Porém, muitas vezes recebemos mensagens codificadas de algo que vai acontecer. Algumas vezes lembramos, algumas vezes não lembramos, e aí acaba passando batido. Aí você fala, nossa, doutor, mas eu não sonho. Não sonho, não sinto nada, eu durmo, não vejo nada. Todos nós sonhamos, gente. Todos nós sonhamos. Por algum motivo, algumas pessoas lembram, outras não lembram, porém, todos nós sonhamos. Nós não podemos esquecer que o Espiritismo, a tríade dele é ciência, filosofia e religião. Então, vou te dar um dado científico aqui, que nós sonhamos. Nós temos 5 estágios de sonho. É a sonolência, sono leve profundo e sono paradoxal, que é o estado REM. Aqui em Rio Preto tem o Instituto do Sono, que faz um trabalho que vê a qualidade do sonho das pessoas. Quando nós estamos nesse sonho paradoxal, que geralmente dura 1h30, 2 horas depois que nós dormimos, que nós entramos nesse estágio, que é o mais profundo de sonho, é onde que começam a vir os sonhos. O sono nesse estado, que é o estado REM, onde vem vindo o sonho. Foi feita uma pesquisa, não sei que universidade dos Estados Unidos, que todas as pessoas que entravam nesse estado, com os olhos fechados, com as pupilas fechadas, mas os olhos em constante movimento, como se estivesse vendo situações ou imagem. Ou seja, o que o espírito em desdobramento estava vendo no plano espiritual estava diretamente relacionado à movimentação do corpo físico. Então, o corpo físico ia mexendo e os cientistas acordavam aquela pessoa e, de fato, todas que foram acordadas nesse estado de sono mais profundo, estava tendo um sonho, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é cientificamente comprovado. Todos nós sonhamos. Algumas pessoas não lembram, mas outras têm mais sensibilidade e lembram. Porém, nós não ficamos sem sonhar, mesmo porque sonhar é iminente a nós. O fato é um fator psíquico e físico. Nós deitarmos, descansarmos, entrarmos nesse estado REM, provavelmente estaremos sonhando. Isso daí é fato, não tem como fugir disso, né? Então, já estou terminando já. Então, aqui, o que nós devemos fazer para ter uma boa noite de sono, para depois do desdobramento não ir para lugares não muito legais, não passar por situações constrangedoras durante o desdobramento e nem ficarmos fantasiando muita coisa sobre os sonhos que tivemos. Sonho é uma faculdade que pode te trazer alguma mensagem? Pode.
mas isso vai ser na minoria das vezes. Geralmente vai ser algum fator externo ou biológico, ou que não tem nenhuma necessidade, que é só um mecanismo de funcionamento do teu cérebro que você recebeu essa mensagem. Então, nós não precisamos e não devemos até nos apegarmos muito a sonho, principalmente em seu significado. Repito o que eu disse lá atrás. Se a mensagem for para chegar até você, ela vai chegar. Isso daí você pode ter certeza. Então, não vamos querer decifrar, desmistificar coisa que nós não temos conhecimento e não temos autoridade para isso. Né? Então, o que nós temos que fazer? Vamos procurar se alimentar umas 2, 3 horas antes de deitar, para não entrar nesse sonho biológico, orgânico que ter todo esse processo depois. Ou vamos procurar não ter uma literatura pesada antes de dormir, aqueles livros mais fortes, que passam umas mensagens mais agressivas, filmes mais agressivos, porque é inevitável você dormir com essa mensagem. E você pode vir, de fato, ter pesadelos e um sono não muito saudável e sonhos não muito agradáveis, vamos colocar dessa forma. Né? E principalmente, se nós tivermos alguma desavença durante o dia, vamos resolver. É o dormir de alma limpa que as pessoas falam. Né? Não vamos ficar carregando muito, não, aquele conflito que teve durante o dia para a noite, para deixar para outro dia resolver e essas coisas assim, porque isso atrapalha a qualidade do teu sono. Quem é que nunca ficou com uma conta atrasada, por exemplo, vai dormir e não consegue, fica ligado naquela sensação? É justamente por causa disso. Então, vamos nos filtrando, vamos ter a noite mais tranquila. E o essencial, gente, no ato de dormir, quando nós deitarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir para o nosso mentor, para os nossos espíritos protetores nos acompanharem durante o sono. Quem já é um trabalhador da seara espírita, pedir para te direcionar no trabalho, para te acompanhar. Isso daí ajuda muito. Porque se você deita com um pensamento não muito bacana, um pensamento mais agressivo, mais pesado, você pode desvirtuar e ir para algumas regiões bem pesadas durante o sono. E muitas vezes nós nem sabemos, nós só sentimos que acordamos mal, que não tivemos uma noite agradável. Muitas vezes a gente acorda até irritado, né? Dando soco no vento, já xingando todo mundo, no ato que você levanta. Porque você já veio durante a noite nesse ambiente bem hostil aí, não muito agradável, né? Então vamos procurar dormir de alma limpa, fazer isso daí, agir de uma forma durante o dia mais equilibrada. E o principal, nem centro espírita, nem espírita, ninguém está aqui para decifrar sonhos de ninguém, gente. Nós temos que nos autoconhecer, nós temos que ver o que aconteceu, os fatores externos, antes de qualquer coisa, de ficar imaginando que o sonho, porque eu sonhei que determinada coisa vai acontecer. Gente, vamos ter um pouco de ser mais racional nesse sentido. Sei que muitas vezes na ansiedade nós queremos respostas, mas em determinadas situações não temos, né? Eu estava lendo que nós humanos aqui, parece que existem 12 sentimentos que nós não conhecemos ainda, que no plano espiritual os planetas mais evoluídos aí já conhecem. Nós conhecemos o básico, né? Ódio, raiva, amor, alguns aí, irritação, vingança, isso daí nós sabemos muito bem o que é. Mas tem vários sentimentos que nós não conhecemos. Então, daí nós já vemos que nós não sabemos tudo. Né? Então, nós temos que ter um pouco de sensibilidade e um pouco de discernimento, porque parece brincadeira, mas uma pessoa que dá uma informação errada, principalmente sobre o sonho, e pega um depressivo, alguém que está num estado mais sensível, mais fragilizado, você pode fazer uma bagunça na vida da pessoa que você não tem ideia. Isso daí eu já vi casos assim, bem complicados, e você é responsável por isso. Né? Às vezes uma informação por vaidade da pessoa para falar que sabe daquele determinado assunto, me dá uma informação errada para alguém, mediante um sonho que pode vir desencadear em um problema muito maior. E o pior, você que falou sem saber tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então vamos ficar um pouco mais de boca fechada, não só quanto a sonho. Quando o assunto não é pertinente a nós, vamos nos manter quietinhos. Se você não sabe, é melhor não falar do que falar besteira. Porque tudo que a gente lança aí de vibração, a responsabilidade é nossa. E nós seremos cobrados sobre isso é fato. Né? Então, e hoje, antigamente você fazia aqui,
você ia pagar na outra encarnação, né? Hoje o negócio está tão rápido que você faz de manhã, você está pagando à tarde. Pagando, que eu falo, é assim, já vem do outro lado, né? Porque não vejo como pagar, como um cachê. Mas assim, você é cobrado já à tarde, não passa muito tempo, não. Às vezes, na hora que a pessoa está te cobrando, você já fala, nossa, aquele meu deslize de manhã, à tarde já tá refletindo. Hoje as coisas estão muito rápidas. Gente, obrigado, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês.